Bem-vindos à Justiça Cega, o último de 2025. Eu sou o Luís Soares. Hoje vamos fazer o habitual balanço do ano na Justiça e quais são também as perspectivas para o próximo. Para isso, ao Luís Rosa e ao Paulo Saragossa da Mata, que protagonizam o duelo do Justiça Cega, junta-se também o Henrique Machado, editor de Sociedade da CNN Portugal. Bem-vindos todos a este Justiça Cega. Henrique, começava por ti, porque és, na verdade, o convidado do programa de hoje. O Paulo e o Luís, naturalmente, habitualmente estão cá. O que é que destacarias do ano que agora acaba? Foi um bocadinho mais do mesmo ou há algum facto que te tenha chamado mais a atenção? Infelizmente, bom dia, infelizmente julgo que foi um bocadinho mais do mesmo. No sentido em que, quer dizer, continuámos a falar dos megaprocessos, continuámos a discutir a questão da falta de eficácia e de celeridade da justiça de uma forma em geral, no combate ao crime económico sobretudo, porque no resto penso que as coisas até vão funcionando, por exemplo, na área do combate à criminalidade mais violenta. Agora, em termos de crime económico, efetivamente, quer dizer, tivemos, por exemplo, um desfecho da acusação do processo de Rota do Atlântico, mas o facto de ser um processo que esteve pendente em fase de inquérito durante 8, 9 ou 10 anos, enfim, isso já diz muito sobre aquilo que é o grande calcanhar daqueles, até mesmo em termos de percepção, de falta de eficácia, e que eu penso que se prende muito com a questão da falta de meios, da falta de peritos, a cooperação internacional que não tem uma série de entraves e, portanto... Na verdade, são mais ou menos os mesmos problemas dos outros anos, não é? Sim, quer dizer, são problemas crónicos e que não são resolvidos e quer dizer, e que depois assistimos sempre àqueles discursos pomposos das cerimónias de abertura do ano judicial, em que os sintomas estão lá, são sempre os mesmos, mas a radiografia está feita, os pactos de regime são pré-anunciados, ou pelo menos, quer dizer, há uma grande expectativa até ao nível, por exemplo, da Presidência da República, e nós agora, mesmo até no âmbito desta fase de campanha pré-eleitoral, temos ouvido falar muito de justiça, no sentido até de que no âmbito do Conselho de Estado, etc., as questões da justiça sejam debatidas. E outra coisa que marcou inevitavelmente este ano foi esta questão deste novo paradigma que se inaugurou da averiguação preventiva na substituição de inquéritos, que é qualquer coisa que abriu aqui um precedente grave, e eu conheço, por exemplo, a opinião daqui do nosso Luís Rosa, no sentido em que se justifica uma medida de exceção e que a Procuradoria-Geral da República, independentemente de vivermos numa separação de poderes, que deve ter em conta o contexto sociopolítico e o crescimento dos populismos, etc. Agora, no âmbito dessa exceção, vamos ver quantas exceções vão ter que caber. Nós temos, por exemplo, denúncias que vão surgindo, e isto já é pródigo no âmbito desta altura pré-eleitoral, denúncias nomeadamente anónimas que vão surgindo em relação a vários candidatos à Presidência da República. Ainda agora, Marcos Mendes está aqui na Berlinda, com questões relacionadas com uma empresa também. Com uma empresa, e portanto quase que temos aqui uma situação ao papel químico em relação a Marcos Mendes, como podemos ter em relação a André Ventura, ao Almirante Gouveia e Melo e a outras pessoas da nossa sociedade. E eu gostava de perguntar o que é que o Ministério Público faz agora. Se abre inquérito ou vai, naturalmente, por uma questão de igualdade de critérios, abrir averiguações preventivas para toda esta gente, nomeadamente para Marcos Mendes, ou seja, com o conhecimento de uma suspeita mais fundada ou menos fundada da eventual prática de ilícitos penais, o que é que o Ministério Público faz agora? Porque o crescimento, pelo argumento de Luís Rosa, de que o crescimento dos populismos é qualquer coisa a ter em conta, então todos os políticos, pelo menos os políticos, terão direito a esse tratamento diferenciado para que os populismos não cresçam. Só para dar uma nota, à hora que estamos a gravar este programa, a Procuradoria-Geral da República não confirma nem infirma qualquer averiguação preventiva ou qualquer inquérito relacionado com as empresas de Marcos Mendes. Paulo, é também um ano mais ou menos igual aos outros do que agora termina no que diz respeito à justiça? Olá, eu diria que não é exato, é muito igual aos outros, mas tem aqui duas alterações que eu penso fundamentais. Uma delas, essencialmente, vamos falar só de uma, porque não há muito tempo para tudo.
Eu diria que eu gostava de salientar o seguinte: foi um ano em que, a nível de direito penal substantivo, o governo rodou um pouco para a tutela da propriedade privada com aquela legislação que fez passar acerca dos ocupas. E aí também se vê a celeridade, sempre a preocupação da celeridade metida dentro, porque mesmo durante o inquérito, desde que haja indícios fortes, e sabemos bem o que é que isso é num processo de inquérito, um juiz de instrução criminal, sempre muito empenhados, aliás, em conhecer o inquérito, podem imediatamente pôr uma pessoa fora da habitação com a suspeita de que a ocupa. O governo fez aquilo que disse que ia fazer já na sua primeira legislatura, interrompida, que era o foco total na corrupção, e isso nota-se. Eu tenho dados estatísticos, depois que se interessarem, já que gostamos tanto de comparar com a Europa, fui à procura ontem, muito interessantes os dados estatísticos, que desmentem completamente o que o Luís aqui tem dito, não é? Sobre a perda alargada. Mas pronto. Sentiste picado por no outro dia teres dito coisas que não correspondiam à verdade. Não, o que eu disse correspondia à verdade. O que tu disseste é que não correspondia à verdade. A reforma, no processo, a preocupação com a celeridade e com a simplificação, que é doentia neste momento. E como eu também disse no último programa com o Luís, 6 ou 7 casos, não são 100 e tal, 6 ou 7 casos, se é 100 e tal é por incompetência, ponto final, não é? 6 ou 7 casos, incompetência de quem investiga, desculpa lá. 6 ou 7 casos serem muito lentos, é a justiça penal que é lentíssima. Em total violação dos direitos, liberdades e garantias, e é assim que vamos continuar nesta deriva populista em que o governo entrou, por pressão, obviamente, de André Ventura e outros. Eu gostava de sublinhar outra coisa. Vieram agora com a reforma das custas e a sua eficiência. Era tão interessante que, quer em civil, criminal, administrativo, em todos os processos, o governo se preocupasse numa coisa muito mais simples. Que um cidadão, sem ter que ir a um advogado, vá à internet e saiba, para meter uma ação para isto, vou gastar tanto. Não se consegue saber. Eu sou advogado há 32 anos, vou a caminho do 33º, e eu continuo a dizer que para mim é uma ciência esotérica, as custas. Eu não quero saber. É esotérico. E trabalho na máquina. De fora da máquina, graças a Deus, não é? Os intercâmbios de dados melhoraram, e bem, nomeadamente para os crimes mais graves, que não é a corrupção, não é o crime económico e financeiro, é o terrorismo. Aliás, o que está a passar agora nas últimas 2 semanas mostra bem que o terrorismo é que deve ser a preocupação de um governo como Portugal, como o português, porque Portugal é um espaço livre de direito no que diz respeito ao controle de quantas pessoas cá estão, quem não estão, quem são. Também saíram hoje mesmo dados sobre isso, que confirmam. E, portanto, há aqui muitas questões que eu acho que foram negativamente marcantes. Gostava de sublinhar uma que dará para discutirmos a seguir, penso eu, e que é o facto de, tem-se dito muito que a justiça se tem imiscuído na política. Eu penso exatamente que não é isso que acontece. É o contrário? É exatamente o contrário. Não é a política partidária, é a política. É termos corporações com projetos de poder que utilizam o seu poder instrumental de Estado, não para o fim que era avisado, mas para um projeto de poder. E é muito mais grave do que ser a política a justiça a tentar interferir na política. É a política a manipular a justiça. E isto acho que não se tem dado suficiente relevo. Peço desculpa, foi um bocadinho mais longe, mas gostava. Luís, tens aqui dois temas que te tocam de certa forma e com algumas opiniões que divergem da tua. Não sei se queres já responder, se queres já dar nota daquilo que são os temas que vou destacar queres destacar. Vou destacar as minhas matérias, respondendo e entrando aqui logo em divergência, quer com o Henrique, o nosso convidado, e o Paulo, que como é o nosso comentador residente e residente em divergências estruturais. Bem, eu vou destacar uma pessoa que acho que foi muito escrutinada e foi muito falada, e a partir dessa pessoa vou destacar alguns temas, que é Amadeu Guerra, que é o Procurador-Geral da República, que teve um ano de 2025 muito exigente. Eu acho que ele, começando pelo fim, este ano fica marcado também por esta questão das averiguações preventivas, e o Henrique já estava a puxar esse assunto. Eu acho que a Amadeu Guerra andou bem ao fazer estas averiguações preventivas. Acho que foi uma decisão estrutural que ele tomou no sentido de evitar, num contexto muito particular, que é um contexto eleitoral, de evitar que nós tivéssemos uma campanha eleitoral com um primeiro-ministro e um líder da oposição com 2 inquéritos discriminados às costas. Eu sei que o Paulo é um excelente advogado. E é por isso que aqui está. Porque é um excelente advogado, é um homem, é o Moisés das leis. Isto é uma prova. Mas o Paulo, como
a esmagadora maioria dos advogados é completamente imune à relação entre a justiça e a democracia. E, portanto, não lhe interessa se um processo prejudica ou não prejudica, não lhe interessa nada, interessa-lhe o processo, interessa-lhe única e exclusivamente o processo. E eu não sou jurista, sou jornalista, sou cidadão e olho para a globalidade da democracia. E, de facto, a justiça é um instrumento fundamental para nós termos um Estado de Direito democrático. É essencial. E, portanto, nós não podemos deixar que aquilo que o Henrique estava a dizer, que é a questão. Eu sou a favor das denúncias anónimas. As denúncias anónimas têm que existir. Aliás, há diretivas da União Europeia que defendem que as denúncias anónimas são essenciais. Nós temos um regime geral de prevenção da corrupção que se aplica a organismos públicos e aplica-se a organismos privados, a empresas com mais de 50 funcionários, que defendem precisamente a existência de canais de denúncias anónimas. Agora, nós não podemos deixar que queixas de denúncias anónimas contra titulares de cargos políticos, nomeadamente de primeira linha, seja primeiro-ministro, seja líder da oposição, possam ser armas de arremesso, como efetivamente são, porque essas denúncias anónimas é conhecido claramente que têm um intuito político. Não podemos deixar, olhando só estritamente para as regras processuais, que essas denúncias sejam armas de arremesso para descredibilizar. Não é a pessoa A, B, C ou D, é o próprio sistema democrático. Eu concordo perfeitamente. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que Amadeu Guerra, que não é reconhecido por isto, e eu faço questão de reconhecê-lo por isto, andou muito bem ao fazer as divulgações preventivas, porque, objetivamente, aquela era uma matéria infundada. E, portanto, o arquivamento que foi decidido pelo TCIAP, na minha opinião, reforça esta ideia. Eu quero deixar este elogio a Amadeu Guerra. Agora quero também criticá-lo por uma coisa. Ele tinha grandes expectativas, e o Procurador-Geral deu ao Observador a sua primeira entrevista de fundo, e Amadeu Guerra fez muito bem em querer comunicar, mostrando uma grande diferença face à sua antecessora. Agora, Amadeu Guerra tem cometido alguns erros nesse plano da comunicação. Tem havido alguma inabilidade comunicativa? Alguma inabilidade. E acho que é importante que, depois de uma primeira fase em que realmente fez questão de comunicar muito, e acho que na maior parte das vezes bem, mas depois foi apanhado aqui em alguns precalços. Seja a própria questão que foi desvirtuada da prenda de Natal, que foi objetivamente desvirtuada, e acho que nós jornalistas, agora fazendo aqui um pequeno parênteses, nós jornalistas temos que ter alguma capacidade de autocrítica nessa matéria, porque em relação, por exemplo, a Fernando Alexandre aconteceu exatamente a mesma coisa naquela declaração sobre as residências. O sentido que foi dado não era aquele o sentido da frase. E o mesmo se passa com a prenda de Natal. Parece que José Sócrates, ao fazer aquele comunicado, bem, Amadeu Guerra quer dar uma prenda de Natal a Luís Montenegro, que foi o que ele escreveu no comunicado. Parece que a maior parte dos comentadores e jornalistas ficaram marcados por essa frase. Amadeu Guerra disse, de forma inábil, enfatizo novamente, não devia ter utilizado esta expressão, mas utilizou a expressão de prenda de Natal ao próprio Ministério Público, no sentido daquele assunto ser esclarecido de uma vez. Bem, mas deixa-me só terminar. Eu não te interrompi. Eu não te interrompi, pois não. Deixa-me lá terminar. É que tem que ser aqui em socorro do Procurador-Geral. Portanto, estou a criticar. Sim. Acho que o Procurador deve ter algum cuidado com a comunicação. Deve, se calhar, agora entrar numa fase de maior recato. Ter, se calhar, mais atenção a ser mais disciplinado quando comunica, que é para não haver estes equívocos. Agora, para terminar, fala-se de ineficácia. É verdade, eu concordo que, já vamos falar para 2026, das minhas perspectivas de 2026, há uma grande falta de eficácia, concordo. E, nomeadamente, o Ministério Público, que tem uma enorme falta de pragmatismo. Tenho criticado isso muitas vezes. Mas também quero enfatizar um lado positivo para termos aqui um debate mais plural. Armando Vara entrou na prisão para cumprir uma nova pena. É um ex-titular de cargo político de primeira linha, que utilizou todos os expedientes dilatórios à sua disposição para evitar Luís, a estamos prisão. A falar de um processo de 2008. Mas deixa-me só acabar. 2008. E entrou na prisão, está a cumprir pena de prisão. É a segunda vez que está a cumprir pena por um segundo processo, ainda se arrisca a um terceiro. Factos com 17 anos. Operação Factos com 17 anos do processo, então? No âmbito do processo face ao culto. Não, claro, desde que as pessoas tenham vida e saúde, não é? Vida e saúde. Vida e saúde. Mas prescreveu? Não prescreveu, pois não. O que é que interessa a questão não é prescrever, e eu tenho a certeza que tu concordas que uma verdadeira justiça é uma justiça que se faz em tempo útil, não até do ponto de vista da percepção mas a defesa, e do sentimento de realização de justiça perante a sociedade. A defesa não tentou contestar essa matéria, até
utilizando todos os Pronto, expedientes seja, que a lei permitia. Tu mais uma vez entendes que foi Eu não entendo. que foram os mecanismos de defesa que foram protelando. Em parte foram. Não é só a única explicação, mas em parte. Outra explicação é a questão da Covid. Ele é libertado por medidas extraordinárias da Covid. Não é uma medida, não tem a ver propriamente com a lentidão do processo judicial. Mas quer dizer, o caso do Armando Vara se calhar não é o mais paradigmático do problema que temos do ponto de vista até da percepção de ineficácia da justiça, não é? Bem, ele está a cumprir pena, não está. Portanto, nesse aspecto é uma medida eficaz. É nesse aspecto que eu quero elogiar. Mas para já queria dizer só isto, mas os meus caros convidados estão... Ia dar a palavra ao Paulo para falar de Amadeu Guerra também, para terminarmos a primeira parte e depois na segunda parte já vamos a outros debates. Amadeu Guerra, eu posso criticá-lo por muita coisa. Não por inabilidades de comunicação. Há uma coisa que tenho que perceber e que acho que todos os nossos ouvintes e diria espectadores internautas têm que saber uma coisa. Não há um homem da área jurídica, formado na área jurídica, que tenha qualquer preparação de comunicação. Nenhum. Seja os que hoje exercem advocacia, os que são procuradores da República, seja os juízes. Curiosamente, acho que é por força do estatuto que está certo quanto ao dever de reserva que acaba por não se preparar estas pessoas quando vão para cargos especiais, como por exemplo, Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, não se preparam para a necessidade de comunicação. Mas tem gabinetes de comunicação. Isso, Luís, para mim é uma coisa claríssima que se for o gabinete de comunicação a falar, não é o Procurador-Geral. Não, o que estou a dizer, tem que estar preparado. Tem gabinetes de comunicação que são pagos supostamente para fazer esse trabalho também de ajudar essas figuras a comunicar. Mas depois também há a própria maneira física de comunicar e tudo isto importa. Vocês são homens de comunicação, os três, não é? Eu não sou um homem de comunicação, vou passando por aqui. Mas comunicas bem. Muito obrigado. Tinha que ter um elogio antes de fim de ano. É a prenda. É a minha prenda natal. Devo dizer que o Sr. Procurador-Geral da República, que eu critico por outras coisas, compreendo que ele tenha feito isto. Agora, o exemplo que o Luís foi buscar do Armando Vara, e o Henrique já disse o que tinha a dizer sobre isto, acho que é quase tudo. Vamos lá ver. A mim parece-me que Armando Vara é o bombo do sistema, claro, como foi... É uma vítima. Ninguém diz que é uma vítima. Eu não estou a dizer. Aliás, eu ainda podemos já apostar que tu vais dizer daqui a uns tempos que Sócrates é uma vítima. Queres já apostar? Quero. Está apostado aqui à frente de toda a gente. Está apostado. O que é que vamos apostar? Um jantar... Não, um jantar a sério. Não espelho. Não, é só para dar esta nota. Um autêntico bombo, é o único que é... Lembra-me, é o único que é condenado, é o único que é repetido, repetidamente condenado. Duarte Lima, é o único. Luís, não há semelhança nenhuma. Qual é a semelhança do Isaltino com o Armando Vara? Zero nos casos processuais. Pronto. Vamos ficar por aqui nesta primeira parte de Justiça Cega. Vamos regressar já a seguir também com as perspectivas para 2026. Segunda parte de Justiça Cega, estamos a fazer o balanço do ano que agora termina e também a perspectivar aquele que aí vem. Ao Luís Rosa e ao Paulo Saragossa da Mata junta-se também o Henrique Machado. Henrique, falámos há pouco do Procurador-Geral da República, poderá ser também uma figura a marcar o ano de 2026? Sim, inevitavelmente, porque é uma figura central e a mais emblemática em representação e tem uma posição inglória, porque enfim responde para já diretamente por aquilo que se passa no principal departamento do Ministério Público, aquele onde correm os processos mais complexos, sobretudo de criminalidade económica ou financeira, o de SIAP, e enfim, a imagem que passa é que o Ministério Público é uma casa, eu já disse isto algumas vezes, que parece que às vezes não se governa nem se deixa governar, e portanto é uma tarefa agora está bem governada, muito inglória nomeadamente deste Procurador-Geral, mas que enfim, conhece bem a casa, e penso que o próximo ano será determinante para se perceber o andamento e esperemos que o desfecho de alguns processos, nomeadamente que dizem respeito a situações de regime, como foi o caso do processo influencer em relação a António Costa, outras figuras ligadas a esse governo do Partido Socialista, e temos agora também qualquer coisa que já foi aqui discutido entre o Paulo e o Luís, que tem a ver com a intenção de alterações legislativas para tornar a justiça mais célere e mais eficaz. Vai ser um debate também que vai marcar o próximo ano. Sim, nomeadamente o retomar de qualquer coisa que nós já conhecíamos no passado, embora noutros moldes, que tinha a ver com são os processos simplificados, não é, Paulo?
Sim. Os abreviados, simplificados, sumaríssimos, todos esses. Processo especial abreviado. Sim, exatamente. Mas que vão visar, sobretudo, casos de criminalidade violenta e não de criminalidade económica ou financeira, porque se prendem muito com questões, nomeadamente de flagrante delito, em que o Ministério Público entende que a prova está feita, que não precisa de 6 meses de acusação ou de 1 ano, que é aquilo que se concede nos casos de especial complexidade, para formular uma acusação. Mas isso, enfim, entronca com aquilo que é o entendimento de muitos advogados, nomeadamente aqui do Paulo Saragossa da Mata, de que isso depois colide com direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Essa questão, entende o Governo que pode ser resolvida com o facto desses casos, os que têm moldura penal mais alargada, nomeadamente casos de homicídio, etc., que passem a ser julgados de forma rápida, quase imediata, mas em coletivo, em tribunais coletivos e não singulares. Agora, eu acho que essa é uma falsa questão, porque eu acho que nós, em Portugal, nós não temos um problema de celeridade ou de falta de eficácia no combate ao crime violento. Não temos. O alarme social é muitas das vezes estancado com medidas de coação sérias, nomeadamente a aplicação de prisão preventiva, e, portanto, não vem mal nenhum ao mundo que esses casos só tenham uma acusação ao fim de 6 meses, porque estão preservados pressupostos como o perigo de continuação da atividade criminosa, o perigo de fuga, o alarme social, etc., com essa aplicação de medidas de coação mais graves. E, portanto, não me parece que seja por aí que vamos baixar os índices de violência doméstica, ou seja, que esse efeito de prevenção geral, que isso tenha um efeito de prevenção geral, porque a aplicação de medidas de coação graves já cumpre com esse propósito. E, portanto, nós temos um problema sério no combate à criminalidade económica ou financeira, que, aliás, é sobretudo o tema que aqui nos traz. Não é com estes processos simplificados ou abreviados que se resolve o combate à corrupção. E a questão do combate às manobras dilatórias, que também, de certa forma, são medidas que também acabam por ser tomadas agora pelo Governo, anunciadas pelo Governo. Sim, mas quer dizer, tudo aquilo, e eu li com muita atenção o trabalho que, nomeadamente, que o Luís Rosa fez no Observador, em que parecia, e efetivamente o Luís deu casos práticos daquilo a que se destinava, nomeadamente, a combater, e, quer dizer, e parece um fato à medida do processo da Operação Marquês, e das questões relacionadas com José Sócrates e isso. E achas que isso não se justifica? Não. Acho perigoso quando um governo decide legislar para dar respostas à sociedade em relação a casos em concreto. Mas, enfim, em relação a isso... Há mais 132 que o Paulo continua em extinção, 3 ou 4. 102 mas sobre isso, se calhar, eu passava aqui a palavra aos nossos parceiros de painel. Paulo, eu gostava de dar aqui umas notas. A taxa de resolução processual no primeiro semestre de 25 foi aproximadamente de 98% e está em recuperação. Mostra que a justiça não se atrasa como se diz que se atrasa. A pendência criminal teve um aumento de cerca de 1% face ao final de 2024. Os crimes em que se focou mais a investigação foram fraudes com fundos da União Europeia e corrupção. Deixámos escapar uma discussão gravíssima, que é entre privacidade de cidadãos e eficácia policial nos metadados. Está aí um tema por resolver. E depois há aqui uma situação curiosa, que é os homicídios consumados, voluntários consumados, que, de acordo com o RASI, tiveram uma ligeira descida, de acordo com os dados das polícias, tiveram uma subida. Aliás, houve aqui, eu não sei se foram 12 casos de homicídio que se perderam entre as polícias e o RASI. Também conheço as justificações, não me convencem, mas conheço. Houve um aumento da criminalidade violenta e grave. Não houve aumento, é estável, mas é gigantesco o número da violência doméstica. Uma subida dos crimes sexuais. Convém dizer que a criminalidade participada às autoridades reduziu cerca de 4,6%. 4,6%. É que também reduz, mas continuam as necessidades de meios humanos e técnicos sempre mais, mesmo que haja redução da criminalidade. Portanto, eu diria que
há aqui uma série de situações que têm que ser pensadas. Especificamente sobre o Razi, não queria deixar de dizer o seguinte: com todas as justificações que o Governo entendeu dar, que podem convencer uns e não outros, o apagão relativamente aos extremismos tendo havido este apagão, é de uma gravidade para a política criminal e para a democracia que tanto preocupa o Luís e a todos nós, é de uma gravidade, porque apagar extremismos é meter o lixo para baixo do tapete. É gravíssimo, gravíssimo. E em termos conclusivos sobre esta matéria, dar-vos a seguinte nota, que não sei se é de... Não eram 12, eram 23, agora que me lembrei. Dar-vos estas notas de criminalidade na área económica ou financeira, que eu acho importante, nomeadamente porque a corrupção... O país que tem uma percepção de corrupção ao nível da 20ª posição, apesar de ter novos casos participados, é a França. Está no ranking global na posição de 20º. Depois temos a Espanha em 36º, uma ligeira melhoria. Portugal com uma descida significativa em 38º e a Itália a subir. Devo dizer que o índice de percepção da corrupção em Itália e em França, o índice de percepção é menor que em Portugal. Estes dados são muito importantes. Luís, as tuas perspectivas, não sei se queres responder a alguma coisa, mas as tuas perspectivas também para 2026. Bem, em 2026 eu acho que nós vamos logo no início do ano. Acho que em termos da justiça penal vai ser marcado por estas novas propostas do Governo de celeridade processual, que eu acho que são medidas importantes. Não acho que sejam medidas num fato à medida da Operação Marquês, começo por dizer isso. São medidas que têm por base um relatório do Conselho Superior da Magistratura, inspira-se muito nesse relatório do Conselho Superior da Magistratura sobre os megaprocessos. Esse relatório, por sua vez, com medidas muito concretas e muito empíricas, muito ligadas ao lado prático do processo penal, por isso é que são medidas cirúrgicas, também se baseou num outro relatório do Conselho Superior da Magistratura, e aqui devo dar uma palavra de elogio ao vice-presidente, o conselheiro Azevedo Mendes, que de facto o Conselho Superior da Magistratura tem feito um trabalho estrutural importante, diagnóstico das situações, nomeadamente da justiça, e portanto um trabalho muito bem feito. E estava eu a dizer que esse relatório das medidas concretas, de propostas concretas, no qual o Governo se baseou, por sua vez também se baseia num outro relatório, que o Paulo parece que não conhece, em que se fala de mais de 132 processos. E nesses 132 megaprocessos, aqui na comarca de Lisboa, que é a comarca que mais megaprocessos tem, são 132, não é como o Paulo está sempre a repetir, 3 ou 4, não é? 132, é uma grande diferença. Ora, o tempo médio de resolução desses processos foi um tempo médio de 8, 9 anos. E eu concordo com o Henrique de que o grande problema, de facto, da justiça penal é a criminalidade económica ou financeira, devido precisamente a esta discrepância do tempo médio de resolução dos tais 8, 9 anos para 1, 2 anos, que é o tempo médio de resolução da justiça comum, e que é um tempo médio que compara muito bem com a União Europeia. E o Henrique tem razão naquele diagnóstico que fez sobre a criminalidade. Eu também tenho algumas dúvidas sobre este alargamento do processo especial abreviado, também tenho algumas dúvidas, mas também, como o Paulo agora acabou de dizer, de facto a criminalidade violenta tem subido. E, portanto, esta medida também visa a cautelar esta percepção e a subida destes números. Também visa a cautelar a paz social em relação a essa matéria, que é muito importante nós as coisas consigamos... As medidas de coação já... Sim, tu tens razão, eu concordo com o que tu disseste. Já cumprem com esse propósito. Tudo o que tu disseste eu subscrevo inteiramente. Portanto, não discordamos aí de todo em todo. Tu subscrevo integralmente, por isso é que eu tenho dúvidas sobre este processo especial abreviado. Voltando à questão do crime económico ou financeiro. Termos é fundamental. Não são nada 2 ou 3 processos. Aliás, se fossem 2 ou 3 processos, eu e o Henrique não dedicávamos tanta atenção à criminalidade económica ou financeira. Se quiseres, os processos todos os trabalhos que eu fiz, Paulo, para tu deixar dessa 2 ou 3, 4 ou 5, por amor da santa. Não tem motivo para estar à espera. Exatamente, não é por isso que a comunicação social motivo. cria assim, um fantasma que não existe. Não é isso que eu estou a dizer que muitos deles Bem, não têm problema nenhum em ser investigados rapidamente. É fundamental adaptar ao processo penal os princípios da defesa contra as demoras abusivas. É essencial. É uma medida que o Governo tem e eu subscrevo intentalmente. Alterar a pendência do DCIAP e o tempo de resolução dos casos do DCIAP. Outra vez, novamente, eu não te interrompi, pois não. Está bem, mas isso alterar o regime de recusa do juiz é essencial, é ridículo o que está a acontecer na Operação Marquês, é ridículo, teoricamente, que seja possível que um arguido possa recusar
30 ou 40 ou 50 ou 60 juízes é ridículo, profundamente ridículo. Cria regras próprias para a prática de atos fora de prazo, por exemplo, que também é uma coisa realmente também fantástica. A questão do dever de gestão processual ativa para os juízes e para o Ministério Público, ou seja, reforçar o poder dos juízes. Vê-se, por exemplo, o que está a acontecer. Estou a dar novamente o exemplo da Operação Marquês, mas podia dar outros exemplos de muitos outros processos em que se está constantemente a interpor recursos que são manifestamente dilatórios. A questão do que se passa, por exemplo, em todas as instâncias de recurso, seja de recurso de juízes, seja de protesto para a conferência, enfim, a taxa de sucesso desses incidentes é baixíssima, é inferior a 1%. Portanto, é natural que haja aqui medidas para disciplinar. Nós temos que ter ganhos de tempo processual. Isto são medidas, de facto, muito cirúrgicas. A informatização no sentido das notificações serem totalmente eletrónicas e não em papel, também é outra medida importante. São coisas cirúrgicas. É o que consulta os processos. Em todas as instâncias de recurso. É ridículo ver, por exemplo, um processo que vai, são todos assim, vai até o Tribunal Constitucional. Transitou em julgado. Demora 2 ou 3 meses a descer até à primeira instância. Isto é ridículo. Eu só não sei porque é que não perguntas porque é que o TCIAP é o único serviço do Ministério Público do país que não está nos sítios. Isso é que tu devias perguntar. E está a ser a digitalização da fase de inquérito, está a correr neste momento. Luís, e é agora? E essa tua crítica? Quando todos já estão... Eu até escrevi está a ser feito agora, também criticas de se fazer agora. Não é isso. Devia estar feito há muito tempo. Está bem, com certeza, eu concordo com isso, mas está a ser feito agora, ótimo. Sabes porque é que não está? Porque não interessa que esteja. Está a ser feito agora e tens razão nessa crítica. Eu escrevi à Sra. Ministra da Justiça. Ainda não obtive resposta. Ótimo, pronto. Se calhar o gabinete da Sra. Ministra não me julga. Se calhar vai mostrar este episódio da Justiça cega à Sra. Ministra, vais ter resposta. Pode ser, agora se a Sra. Ministra lembrar a sua chefe de gabinete. Tudo isto, todas estas medidas são muito importantes para, efetivamente, dar eficácia que é preciso. Agora, o Ministério Público também precisa ser muito mais pragmático e deixar-se de mega processos quando é necessário ter megas processos, também arquivar quando não tem matéria, não andar a investigar durante 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 anos. Tem que haver esse pragmatismo. Agora, tem uma mudança de cultura muito difícil de fazer. Para termos esse pragmatismo, se calhar temos que repensar este princípio da legalidade, que obriga a ir a todas. Quer dizer, isto parece quase uma casa de barões falidos. Mas duvido muito. Se não são obrigados a ir a todos, aí é que há o perigo, aí é que há o perigo da escolha de arguído. De perversão, sim. Pois, de perversão do sistema com uma justiça orientada. Não é verdade que seja a maior parte dos países, são os anglo-saxónicos. A maior parte dos países europeus têm vários princípios relativos a esta matéria da oportunidade. Tem vários princípios, por exemplo, a Alemanha, por exemplo, tem princípios de acordos de sentença. Isto tem nada a ver com a legalidade. Não tem, mas é outra questão de celeridade. É outra questão de celeridade. Tem medidas para tornar com que os processos sejam mais... Eu acho que o Henrique tocou aqui num ponto importantíssimo. Exato, essa é uma questão importantíssima. Em relação? Esta que acabou de trazer agora. Mas não concordas com o Henrique, porque acho que é uma mas questão é importante discutir esta questão. Eu não sou a favor das pessoas que só dizem amém comigo, não é? Eu acho que isto é um tema importante. Acho mesmo. Eu subscrevo com o Henrique. Já tinha dito isso várias vezes. Quando se fala de pragmatismo numa justiça com falta de meios, com falta de recursos, quer dizer, esta questão inevitavelmente tem que estar em cima da mesa, não é? E tem que ser discutida, embora eu perceba que isto possa ter um lado perverso, como o Paulo aqui chamou a atenção e bem. Agora, eu tenho muitas dúvidas, quer dizer, se por azar, se é verdade, fico curioso por saber se é verdade, como o Paulo diz, que por azar dos Tavros só os processos pelos quais nós nos interessamos, que são aqueles, e não são meia dúzia, quer dizer, são mais de uma dezena de processos que estão sempre em cima da mesa. Mas não são 150. São 132, que é o estudo do conceito puro da magistratura. Por amor de Deus, tem um tempo médio de resolução superior ao tempo médio da justiça comum. É isso que estamos aqui a falar. Então tu és tão objetivo e não és objetivo nisso. Coisa que é, há processos importantes e processos não. Deixa o Henrique falar. Não, mas a questão tem a ver com essa, quer dizer, por desgraçadamente os processos que nós conhecemos, os mais mediáticos, são aqueles que passam 1, 2, 3, 4, 5 anos e nós olhamos para eles na fase de inquérito, já estão consultáveis, pelo menos pelas partes, já não têm, naturalmente que já perderam o dito segredo interno e, portanto, nós acabamos por saber, até por via de conversas informais com advogados, de que já nem vale a pena consultar determinados inquéritos porque eles não andam, estão parados, não há diligências, ou o Ministério Público
faz diligências enfim, coadjuvado pelas polícias, que não coloca automaticamente nos processos, que isso também pode acontecer. E isso é de uma gravidade extrema. Até de forma, enfim... É a chamada falsificação processual. De forma a contornar as regras. Só o Ministério Público não faz diligências, mas eu recordo-me de ver, por exemplo... Mas, Luís, eu não sei o que é mais grave, se é não fazer nada ou se é fazer de forma escondida para que as partes não tenham acesso. Eu já não sei o que é mais grave. É mais grave falsificar o conteúdo do processo. Quer dizer, processos. Eu não consigo... Mas consegues dar um exemplo prático? Consigo. Exatamente. Eu não consigo discutir as coisas sem ir a casos práticos. Claro. Luís Filipe Vieira era presidente do Benfica aqui há 4 ou 5 anos. Sim. Era um presidente eleito. Foi derrubado por ação do Ministério Público. Foi detido, foi presente a um juiz, foi destituído do cargo, foi afastado de funções e proibido de contactar com pessoas e de se aproximar quase... Afastado de funções não é o Ministério Público, é o juiz. E quem é que o pede? Mas por ação do Ministério Público. Foi sujeito a uma caução de não sei quantos milhões, ficou sem passaporte, já não me recordo, mas penso que até teve em prisão domiciliária inicialmente. E é uma vítima. Não é? Porquê? A partir do Porque é que é uma vítima? É uma vítima, Sim. independentemente de vir a ser considerado culpado, e aí deixará de ser uma vítima, mas neste momento é. Porque sendo um presumível inocente, é alguém que está a ser alvo de um inquérito há 3 ou 4 anos, que sabemos nós, é um exemplo prático daquilo que eu dizia aqui há pouco. Vais folhear o processo, que já não tem segredo interno, não nós, mas qualquer advogado ligado ao processo, deste arguido ou dos outros coarguidos, e não há uma diligência feita nos últimos anos. Agora, tu não achas que qualquer... Se não há uma diligência, é como tu estás a dizer, obviamente que é muito criticável. Não há. Tanto que não há. É do Procurador Rosário Teixeira. É do Procurador Rosário Teixeira, que enfim já é conhecido precisamente por isto. Certo. Não é? Pronto. E acho que é uma crítica fundamentada. Eu estava a pedir um exemplo, porque eu acho que nós, no espaço... E são processos que não conhecem acusação. Não, mas deixa-me só dizer outra coisa que é, nós no espaço público... Tu lembras do processo de Monte Branco? Certo? Tu tens razão. Quantos anos tem o inquérito do processo de Monte Branco? Tens toda a razão. A crítica ao Procurador Rosário Teixeira subscreve totalmente, toda a razão. Eu agora vou falar outra coisa, vocês estavam a falar processos escondidos. O Ministério Público faz processos escondidos. Eu acho que nós temos... preventiva é um nós processo escondido. Nós temos Sim, agora temos um caso prático disso. Não, mas isto é um processo escondido. É um processo regulado pela lei, que é confidencial. Mas é escondido. Pois, não é escondido, mas tu estás a dizer isso. Estás a fomentar uma mente conspirativa. Não há mente conspirativa, estou a dizer. Eu tenho esta opinião conspirativas também. Estou-te a dizer, eu sobre as avaliações preventivas tenho opinião há muitos são anos. Confidenciais por lei. E não faz sentido. Então, isso é a tua opinião. Não é a minha opinião. Há doutrina escrita sobre isto, há teses de doutoramento sobre isto. A tua opinião não é lei. A lei está... Portanto, se a lei disser que deixa de haver direito à vida, para ti deixa de haver direito à vida. Mas a lei não diz isso. Lá estás tu a ser populista. Estamos no limite do nosso tempo, Luís, para concluirmos. Deixa-me só dizer aqui eu também tenho uma frase. Eu acho que 2026 também vai ficar marcado pela relação, como 2025 ficou também, a relação entre o poder político e a justiça. Não só por estas medidas de celeridade processual, como também a reforma estrutural do processo penal, que inevitavelmente vai acontecer, espero eu, até ao final do primeiro semestre de 2026, essa é a informação que eu tenho, como também a reforma da justiça administrativa fiscal, que é muito importante. Mas vai ficar, essa relação entre o poder político e a justiça também vai ficar marcada por outra matéria, porque eu acho que vai haver medidas sobre o Ministério Público, porque o Ministério Público tem estado sob duros ataques no espaço público, e o poder político, espero eu que dê mais atenção a medidas de celeridade processual, mas já não vai resistir a medidas sobre o Ministério Público, seja reforçando os poderes dos juízes de instrução criminal em fase de inquérito, seja a alteração da composição do Conselho Superior do Ministério Público, para ter uma maioria dos elementos do poder político, eu não vejo nenhum problema nisso já agora, seja noutras questões. Mas eu acho que temos é que aprender a lição para 2026 de algo que se repetiu em 2025, que é a pressão do poder político sobre processos judiciais concretos, nomeadamente o processo do influencer. Voltamos, a propósito do caso das escutas, voltamos a assistir a uma pressão inacreditável do próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para um arquivamento do processo de António Costa. O poder político não tem de fazer essa pressão sobre os processos judiciais concretos, e espero que os candidatos presidenciais, seja ele quem for, seja ele quem venha a ganhar, aprenda a lição, não repetir os erros que Marcelo Rebelo de Sousa cometeu com o caso irritante, fez uma pressão pornográfica sobre a justiça portuguesa para o envio do processo do vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, para Angola,
e voltou a fazer outra vez no processo de influencer, e espero que o futuro Presidente da República aprenda a lição de Marcelo Rebelo de Sousa. Não pressionar a justiça, porque o princípio da separação de poderes é isso mesmo. Tem que haver separação de poderes. Paulo, uma Só frase duas para notas. terminar. Uma, temos o segundo mais grave mecanismo europeu dos países que são vizinhos, os latinos, de confisco e perda alargada. O segundo mais grave neste momento. E por outro lado, um debate que sei que se vai ter é a especialização judicial. Ou seja, para a criminalidade económica ou financeira, termos tribunais especiais. Vai-se voltar a discutir se faz sentido por causa da especialização ou se é a criação de tribunais de exceção, e que sempre já é um tema Duvido muito discutido há muito tempo. Eu penso que vai ser um dos temas que vai ser discutido. Henrique Machado, Paulo Saragossa da Mata, Luís Rosa, obrigado por terem vindo a mais um Justiça Cega. Um bom ano para vocês. O Paulo e o Luís regressam em 2026. Eu também sou o Luís Soares. Um bom ano para todos. Bom ano. Bom ano para Bom todos. ano.